Bem, é hora da outra lição no livro de Provérbios. Então nós vamos apenas começar lendo o capítulo 1, versículo 1 a 7. E você diz, nós fizemos isso muitas vezes, vamos fazer isso muitas vezes, quantas vezes for preciso, porque a leitura das Escrituras que eu já ensinei é extremamente importante. Então vamos começar Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ao Senhor em oração. Pai, por favor, ajude-me a explicar a sua palavra e a orar para que o Senhor abra os olhos e os ouvidos dos jovens que estão assistindo este vídeo, para que eles conheçam a Cristo e nele eles possam encontrar toda a sabedoria para toda a vida. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Agora, há uma última coisa que eu quero tocar ali no versículo 1, e esse é o fato de que ele usa a palavra rei aqui. E aqui nós vemos o rei de Israel, Davi. Agora, o rei Davi e Salomão eram figuras muito, muito importantes para a nação de Israel, muito influentes. Agora eu quero falar com você por apenas um momento sobre autoridade. Agora talvez você tenha 12 anos e você diz que não tem muita autoridade. Bem, um dia você terá autoridade. Talvez você seja um ancião em uma igreja, ou talvez você seja algum tipo de pessoa que trabalha no governo, ou você será o empregador de pessoas, ou terá autoridade como marido e pai, ou você terá autoridade como mãe sobre os seus filhos. E assim, todos nós vamos estar em algum grau, em posições de autoridade algum dia. E eu quero que você saiba a quem muito é dado. Jesus disse que muito também será cobrado. A autoridade que nós temos, mas devemos andar no temor do Senhor, no respeito, e andar com muita cautela, porque as coisas que nós fazemos, dependendo da autoridade que temos, as coisas que fazemos terão uma grande influência sobre outras pessoas. Agora, o Senhor, em sua grande sabedoria, ele sabia disso e, portanto, deu uma regra específica aos reis. Não apenas para um, mas para todo rei em Israel deveria fazer isso. Talvez deveria ter sido considerado seu dever principal. E é isso que deve ser. Por exemplo, teólogo. E você diz, espera, o que quer dizer rei teólogo? Sim, foram todos os teólogos que você vê um teólogo, é alguém que estuda para conhecer a Deus. Todos nós temos algum conhecimento de Deus, que não significa que esse conhecimento está correto. Mas até o ateu tem um certo conhecimento de Deus. Ele diz que Deus não existe, que é a sua opinião sobre Deus. Então todos nós temos muitas opiniões sobre Deus, sobre a natureza e sobre a sua vontade. Mas o problema é que nenhum de nós pode ter certeza de que nossas opiniões são verdadeiras, a menos que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus, com as escrituras que Deus nos deu. E, portanto, jovem, me escute, você não está apenas lendo o livro de Provérbios todos os dias, mas você deve ler as escrituras todos os dias, todo dia, de Gênesis até Apocalipse, de novo, e haverá parte das escrituras que vai ter mais peso, mas todas as escrituras são inspiradas por Deus. E todas as escrituras são importantes. Agora, jovem, venha comigo por apenas um momento para o capítulo 17 de Deuteronômio, porque eu quero falar sobre isso, sobre sabedoria e reis, autoridade. Então, vá para Deuteronômio 17 e vá para o versículo 18. Agora, este capítulo inteiro é sobre a administração da justiça, particularmente no que diz respeito ao rei. E lá no versículo 18 diz o seguinte: agora também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, ou na presença deles. Deixe-me apontar algo aqui. Ele está escrevendo a lei que o ajudaria a entender
para te dar a sua própria cópia pessoal. Ele daria a própria cópia para si, para ele ler. E ele estava fazendo isso na presença dos sacerdotes levíticos. Era sua responsabilidade ser um mestre, um ensinador da lei. Você entende? Que nenhum homem é uma ilha e o cristianismo não é uma religião de lobo solitário. Isso é muito, muito importante. Ouça-me, jovem. Na maioria das vezes na televisão, quando você vai assistir um programa de TV que fala sobre família, parece que sempre quem é considerado sábio no programa de TV são as crianças. E os pais que viveram talvez 4 vezes mais são tidos como aqueles que são retratados como se não soubessem de nada. Isso não é bíblico, de modo que toda geração agora precisa redescobrir a verdade ou encontrar alguma verdade lá fora que ninguém nunca encontrou antes. E, de novo, isso não é bíblico. Você sabe que é provavelmente a fonte de todo o mal do mundo. O que quero dizer? Adão recebeu um mandamento. Ele deveria aprender esse mandamento e viver de acordo com ele. Não coma desta árvore, cuidado com esta árvore, você vai morrer. Então Deus disse para ele, nunca experimente essa árvore. Aprenda. Ele foi informado, você entende? Deus estava dizendo, esta é a minha palavra, confia em mim. Não coma desta árvore. Mas aí o diabo vai lá, onde Deus já havia dito antes, aprenda e viva. Aí o diabo diz assim, ó, viva e aprenda. Vai em frente, coma da árvore. E você vai descobrir algo novo. Você entende? Não é assim que as coisas deveriam ser feitas. É aplicação muito, muito perigosa. Deixe-me compartilhar com você. Se você contar a alguém, agora isso é uma espécie de ilustração severa, mas você diz a alguém que não aponte uma arma para si mesmo e puxe o gatilho, mesmo que ache que ela está descarregada. Nunca faça isso. Agora, esse é o seu coração. E você deve levar isso em consideração, que você não precisa experimentar para saber que é verdade. Mas então você diz, não, eu sou jovem, preciso experimentar isso sozinho. Você pode ver o quão perigoso isso pode se tornar? Você coloca a arma na sua cabeça, bem, a história continua. Você fez uma coisa muito perigosa. E assim, então devemos aprender com os outros. Agora, há uma coisa que eu quero que você entenda, que o ensino e a cooperação de todos, incluindo o meu, não é o principal padrão. O principal padrão é a palavra de Deus. E é por isso que você tem que estudar ela o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas, e você pode ver aqui atrás de mim, eu tenho muitos livros de muitos homens idosos, velhos, muitos deles já foram para a glória. Então, eu aprendi com eles, mas sempre comparo o que estou aprendendo com as Escrituras. Eu quero que você faça o mesmo. Mas aqui o rei é o cara mais importante de Israel. Ele é a maior autoridade. Então, trata-se também que ele precisa se submeter a todo o conselho de Deus. Há homens que estudaram bem as Escrituras, ok? Agora, diz no versículo 19, e o terá consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Você entende? O que você precisa entender é o temor do Senhor. É mais do que apenas uma atitude de reverência. É mais do que apenas ser disposto a honrar a Deus ou tratá-lo como um sentimento, tipo assim, mas se você verdadeiramente reverenciar o Senhor, isso será visto em seu estilo de vida. E particularmente na maneira pela qual você honra os mandamentos dele, por meio de estudo constante e obediência. Então, olhe para ele, ele diz que estará com ele, ele deve ler todos os dias da sua vida essa palavra. Eu preciso da palavra de Deus hoje, tanto quanto há 35 anos após a minha conversão, quanto quando eu me converti. Você nunca vai superar a palavra de Deus. Agora, vamos ver nele, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Você já considerou a palavra de Deus como uma companhia, um amigo, um guia? Bem, é necessário. Se você é cristão, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é como guia. Ele é o guia. Mas o Espírito Santo, ele nos guia através da palavra de Deus, que ele inspirou, você entende?
E você deve dar atenção à sua palavra. Você pode ter certeza de que o Espírito Santo irá guiá-lo assim. Ok? Agora, que ele aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. Você sabe por que algumas pessoas não temem ao Senhor? Porque eles não conhecem Ele. Eles não sabem quem Ele é. Eles pensam que Ele é algum tipo de Papai Noel cósmico ou um velhinho simpático que você pode facilmente fazer de bobo. E eles não respeitam porque eles não sabem quem Ele é. Ele é um amor, sim. Deus ele é tardio em se irar. Ele é abundante e bondoso. Mas Ele é santo, santo, santo. E Ele é justo. O mesmo Deus é justo. O mesmo Deus que dá a vida, Ele mata. O mesmo Deus que perdoa, Ele traz juízo. Você precisa conhecer Deus nas Escrituras. A única maneira de você fazer isso é estudando as Escrituras. Agora Ele continua. Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de que guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. De novo, o que eu disse, que o cristianismo não é apenas sobre regras ou mandamentos. É sobre uma relação de fé, relação com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Ele mesmo disse que se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, nós precisamos conhecer este livro para conhecer a vontade de Deus, a fim de obedecer a essa vontade. Deixe-me compartilhar mais alguma coisa com vocês. Esses mandamentos são deliciosos. Eles são mandamentos de salvação. São mandamentos de bênção que nos ajudam na nossa caminhada, na nossa navegação, neste mundo muito, muito difícil e perigoso. E sem eles, bem, esse não é um lugar seguro para você viver. Então, ele diz que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Com cuidado, deixe-me fazer uma pergunta. Você descreveria a sua vida diária como sendo cuidadoso, tendo o cuidado de conhecer a palavra de Deus e tendo o cuidado de segui-la? É assim que você se descreveria a sua vida? Eu tenho medo que muitos de nós tenham que dizer que não, que tenham se descuidado. Isso é perigoso. Eu tenho um amigo que ele é muito bom na Bíblia, ele é professor, chamado John Snyder. Eu lembro dele me dizer uma vez o seguinte, ele disse: você hoje vê todo mundo falando sobre paixão, 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 seria bom que se alguém falasse sobre cautela. E é isso que eu quero te dizer hoje. Agora, jovem, não fique paralisado de medo. Ao mesmo tempo, não. Mas existem decisões que você vai tomar ao longo da sua vida que elas vão machucar você e elas vão machucar aqueles ao seu redor, se você não for cuidadoso, se você não fizer a coisa certa. E essa coisa certa é determinada pela palavra de Deus. Agora, veja o versículo 20, olha para isso aqui, ó. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Veja bem, quando alguém obtém alguma autoridade, há algo que pode acontecer com essa pessoa, é chamado de orgulho, arrogância. Você começa a pensar que você é especial, que você começa a tratar as pessoas como se elas fossem algo menor do que você. Começa a tratar as opiniões delas, as necessidades e os desejos delas como algo serviçal, que está abaixo dos seus desejos e das suas necessidades. E é por isso, sempre que nós temos autoridade, nós precisamos permanecer nas Escrituras, porque nas Escrituras aprendemos que o que você tem, você recebeu de Deus como um presente. E se é um presente de Deus, então, por que você se vangloria de tudo que você se torna nessa vida presente? Escutem, é um presente de Deus. Você não está acima dos seus irmãos, líderes. Vocês não estão acima deles, das suas irmãs em Cristo, ou qualquer pessoa que tenha recebido autoridade para servir. Ok? É para permanecer na humildade, na sua autoridade. Você precisa estudar as Escrituras para isso, porque ela não fala sobre você, fala sobre Deus, o Deus que está sobre você, que tem autoridade suprema, e também fala sobre o grande presente que Deus te deu, o seu Filho, para salvar você, e essa verdade está acima de todas as outras. A cruz de Cristo irá te manter onde você deveria estar, como seus irmãos, como um amigo, um servo. Você entende? Bem, agora nós olhamos para o rei e não temos muito tempo mais, mas vamos voltar a Provérbios, bem rápido. E nós vamos olhar para o verso 2. Vamos começar a olhar para o verso 2. Então vamos ler.
para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Isso é uma das coisas que o livro de Provérbios é. Ele promete para você, promessa. Agora, você sabe que uma promessa não é boa se o caráter daquele que promete não é confiável. E isso é algo que você precisa ver, que toda promessa de Deus depende do caráter de Deus. Você pode confiar na promessa. Por quê? Por causa da fidelidade de quem te prometeu. Algumas pessoas vêm até mim e dizem, Brother Paul, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais fé. E eu digo, sim, provavelmente você precisa, e eu também. Bem, como eu faço para obter? Você sabe que eles vão orar e vão pedir fé. E isso é uma coisa boa que nós devemos fazer. Mas você vê, quanto mais eu sei sobre alguém, então mais eu posso confiar em suas promessas, ou mais eu desconfio das suas promessas. Quanto mais eu sei sobre a sua pessoa, ok? Agora, você quer crescer na fé, mas não quer crescer tanto no conhecimento de quem promete. Você acha que é secundário, crescer no conhecimento do caráter de Deus. E jovem, sim, me escute. O maior de todos os conhecimentos é o conhecimento de Deus, nem mesmo o conhecimento dos provérbios, dos princípios da sabedoria, mas de quem Deus é, porque se você sabe quem Deus é, você realmente o vê como ele é retratado nas Escrituras, então não será difícil confiar nele com as mais especiais coisas da sua vida, tudo bem? O que eu vou fazer algo que eu sempre faço, vamos de novo a algum outro lugar, muito rápido, eu prometo que isso é sobre provérbios, mas vamos a Jeremias, porque eu quero que vocês vejam algo que muitas pessoas, às vezes, eu cito esse verso, mas as pessoas não sabem onde ele está. Eu nem sempre leio ele, mas é incrível. Olha em Jeremias capítulo 9, ok? Jeremias capítulo 9, versículo 23. Porque vamos falar de promessas. Quando provérbios eficazes. Por isso precisamos falar sobre alguém que fez a promessa. Porque eu quero que você possa confiar nele. Jeremias 9, 23 diz assim, ó, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Gabar-se das suas riquezas, veja, essas são coisas que os homens se gabam, não é? Sabe, eu estou fazendo, eu sou forte, eu posso levantar mais do que você, eu sou melhor que você, eu tenho mais dinheiro do que todos vocês. Isso os homens se gabam hoje em dia. E Deus diz que isso é bobagem. Algumas palavras bobas. Eu quero dizer, diz 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Podemos estar vendo um pouco de diferença entre essas duas palavras aqui, mas a gente tem que ter cuidado, porque a ideia hebraica aqui é apenas uma palavra em cima da outra, para realmente dar uma ênfase. Mas existe um conhecimento factual a respeito de Deus, nós vamos falar sobre isso. Há um conhecimento factual sobre Deus. Você precisa que os fatos de quem Deus é, que ele se revela nas Escrituras. Mas então, a ideia de conhecer a Deus, que é um relacionamento íntimo e pessoal. Agora, ele diz, para me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Deixe-me dar algumas notícias, que você não é o Senhor, e eu não sou o Senhor. Há um Senhor, e é Deus, e Salvador. Ele é o Senhor. Quaisquer exercícios de bondade amorosa, de bondade, é quase como uma palavra que tivemos que inventar. A ideia hebraica é tão rica e tão cheia de... é apenas abundante em amor, bondade e bondade, mas também justiça. E justiça é um equilíbrio tão perfeito nos atributos de Deus, que são diferentes características de Deus. É um equilíbrio perfeito, ok? Ele é um Deus perfeito e ele nunca agirá de maneira desequilibrada. Mesmo quando ele julga, ele ainda é um Deus amoroso. E mesmo quando ama, ele ainda assim é justo. Um atributo não trabalha contra o outro, ok? Se tivermos tempo, vamos estudar isso em algum momento. Agora vamos continuar. Ele diz, eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Provérbios é importante. Você sabe, eu disse que, certo, precisamos saber princípios.
mas eu realmente tenho que resolver isso com você. Mais do que os princípios que você e eu precisamos conhecer quem os deu e quem promete os nossos presentes e sobre esses princípios. E em seguida, ainda mais importante do que isso, você precisa conhecer quem morreu por você. Quem morreu por você. Quem viveu por você. Quem morreu por você. Quem ressuscitou dentre os mortos em seu nome. O único em quem há salvação. E, em última análise, ele é o tesouro de toda a sabedoria do livro de Provérbios e todos os seus princípios e tudo que está funcionando. Lembre-se que, como eu disse, a lei era como uma sombra, os sacrifícios era como um tipo de Cristo, que viria um sacrifício bem maior depois. Bem, o livro de Provérbios é quase como uma sombra da sabedoria de Cristo, que é o que foi revelado quando ele encarnou, o que significa que ele se assumiu em carne e andou entre nós, ensinando, e ele exemplificou tudo o que ele ensinou. E, finalmente, a maior demonstração da sabedoria de Deus, você sabe o que é. E isso foi mostrado na cruz. Jesus morreu. Ele foi capaz de nos reconciliar com ele. Isso exigia muita sabedoria. Ok? Deus te abençoe. Vamos um pouco além do tempo, mas voltaremos aos provérbios na próxima lição. Que Deus abençoe vocês.